capítulo 7, e versículo 36. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 36. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Enquanto os que procuram encontram, os que já acharam, podendo orar, por favor, orem comigo. Senhor, eu louvo e agradeço e exalto o teu poderoso nome essa noite. Eu me sinto tão fortalecido e abençoado por ti, por causa dos louvores que nós entregamos ao Senhor, das orações que nós fizemos. Mas eu ainda tenho um pedido, que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa, que o Senhor ensine, exorte e edifique, e que nenhum de nós saia daqui como chegou, que todos nós saiamos diferentes. Amém. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, inclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. Todos acharam? Eu não sei se eu falei errado, se vocês não acharam. Alguém está me acompanhando? Fala novamente, por favor. Meu Deus. Lucas 7, 36. Ninguém achou? Amém. É isso que eu queria saber. Pensei que eu tinha falado uma coisa e estava lendo outra. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Amém? Vou começar de novo. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento, e ficando atrás de seus pés chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, e enxugava-lhes com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Ora, quando o fariseu que havia convidado viu isto, falava consigo dizendo: se esse homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é essa que o toca, pois ela é uma pecadora. Amém? Glória a Deus. Estou somente até aqui. Igreja, o texto ora lido por nós trata de um episódio onde Jesus aceita um convite. E existiam grupos de pessoas naquela época em Jerusalém muito distintos uns dos outros. Nesse tempo o país ele era governado por Roma e tinha um rei vassalo, que era Herodes. Você tinha o povo judeu, o povo da tribo de Judá. Dentro desse reino estavam todas as tribos de Israel, Benjamim, Efraim, Gade, todas as 12 tribos. Porém, o país levava o nome da tribo de Judá, que foi a única que restou. Sob o domínio de Roma, tinha-se o governador Pôncio Pilatos, que qual era a missão desse governador? Através da força militar de Roma, ele impunha regras que Israel, que Judá, o reino dos judeus, Israel, por assim dizer,
com a sua capital Jerusalém, pagasse impostos a Roma. Em troca disso, eles poderiam continuar existindo, ou seja, Roma não destruiria Israel, e ainda permitiria que eles tivessem a sua cultura, a sua religião, o modelo que eles empregavam ao redor do mundo daquela época. Logo, o rei vassalo, que era Herodes, que governava em nome da religião, da identidade daquele povo, e de manter aquelas pessoas sob controle, pagando seus impostos a Roma, tinha uma boa relação com um outro grupo, que era o grupo dos fariseus. Quem eram os fariseus? Eles eram estudiosos da lei de Moisés, religiosos, e eles acabavam que conduziam o povo para que não houvessem rebeliões, para que não causassem problemas, porque muito embora fosse algo muito difícil pagar aqueles pesados impostos a Roma, pelo menos Roma não destruía Israel, pelo menos Roma permitia que aquelas pessoas existissem e ainda servia de proteção para que outros povos não viessem. Então, veja como que as coisas coexistiam entre si. Uma situação ruim era politicamente administrada. Todo mundo ficava feliz. Roma queria o dinheiro, existiam os fariseus que controlavam o povo através da religião, e tinha ainda a figura de Herodes, que fazia ali o meio de campo entre todo mundo. Só que você também tinha as pessoas, que eram o povo, as pessoas comuns, que trabalhavam e tinham que pagar esses impostos que eram muito pesados. Então, quanto mais pobre a pessoa era, mais difícil a vida dela se tornava. Eu não sei se você reparou nesse contexto que eu dei para você, nesse preâmbulo que eu preparei aqui, alguma semelhança com os dias que nós vivemos hoje. Se você reparou aqui que existe, eu citei pelo menos 4 grupos aqui. Existe alguém que está carregando o piano para que tudo funcione, está levando o peso para que tudo aconteça, para que todo mundo fique de alguma forma satisfeito. E Jesus veio na terra justamente nesse momento da história de Israel. Só que Jesus era conhecido das pessoas, já havia completado os seus 30 anos, já tinha feito os primeiros milagres, já era conhecido pelas pessoas, já tinha sua maioridade. Algumas pessoas já o reconheciam como Messias. Só que quanto mais, peço que você preste muita atenção agora no começo da pregação, para que você possa entender o que vem depois. Todo mundo que conhecia e estudava através da lei, quanto mais da lei de Moisés, que era a lei, a religião era muito misturada com a lei, com as regras daquela época. Então, quanto mais a pessoa conhecia da lei de Moisés, ou da lei geral que regia aquele país, menos ela se identificava com Jesus Cristo. Porque os judeus sempre esperaram o Messias. O judeu mesmo, ele espera o Messias até hoje. Ele não acredita que o nosso Jesus é o Messias. Então, naquela época, quanto mais da lei, e quanto mais da fonte dos fariseus se bebia, menos se identificava com Jesus. Porque qual que era o Messias esperado naquela época? O Messias do Primeiro Testamento seria um guerreiro que se levantaria para destruir todos os inimigos de Israel. Israel voltaria a ser aquele reino forte, que nunca que foi um dia, mas seria muito mais glorioso e teria um grande rei, e esse seria o Messias da profecia. Só que o nosso Jesus, aí a gente já conhece a história, ele nasce de uma virgem, numa manjedoura, e ele é criado como filho de um carpinteiro, provavelmente assumiu a profissão do pai, e é alguém que chama para andar consigo quem? Pescadores, jovens que ainda não tinham profissão, cobradores de imposto.
Então os fariseus, conhecedores das profecias, olhavam para Jesus e o que eles entendiam? Não pode ser o Messias. Não é o Messias que a gente está esperando. Não é o Messias da profecia. Então, muito embora Jesus fizesse, vou falar, você vai enxergar, o coxo andar, né? Ressuscitasse os mortos, para aquelas pessoas, os fariseus, podia ser qualquer coisa, menos o Jesus que eles conheciam. Só que a gente pode erroneamente entender que os fariseus, eles eram pessoas que tinham muita fé, que tinham muita vontade de cumprir a palavra. Só que muitas vezes Jesus se apresenta nas nossas vidas, trazendo uma verdade que é muito dura da gente ouvir e aceitar, porque era justamente o ponto de vista que aquelas pessoas, aquela nação tinha dos fariseus. Ali vai alguém que estudou a palavra, ali vai alguém que está interessado em cumprir as leis de Moisés, é alguém que tem bom coração. Só que à medida que essas pessoas, os fariseus, são expostos a Jesus, o que Jesus tem a dizer sobre os fariseus? Vocês estão usando a lei de Moisés para enganar as pessoas. Vocês estão usando a lei, estão usando a palavra de Deus, que é verdadeira, para cumprir os seus próprios objetivos. Porque vocês colocam uma lei impossível de ser cumprida pelas pessoas, para que as pessoas se sintam mal, se sintam incapazes, e aí vocês, como doutores dessa lei, se colocam como pessoas melhores do que aqueles a quem vocês estão ensinando essa lei. E isso causa revolta no coração de quem? Dos fariseus. Só que aqueles pobres que estão levando aquele país nas costas, olham para Jesus e dizem: realmente ele está dizendo essas coisas, e ao invés de me causar revolta, isso está trazendo alívio ao meu coração. Jesus mostrou para aquelas pessoas que elas estavam carregando um fardo que elas não precisavam carregar, um fardo pesado, e não é que era difícil, era um fardo impossível de ser carregado. Irmão, imagina você a sensação de estar carregando uma culpa, de estar carregando um peso, de estar pecando em pecados que você não consegue se livrar, ou seja, tem sobre a sua cabeça uma sentença de morte. Você não vai conseguir cumprir as coisas que Deus quer que você faça, mas de repente vem alguém e tira aquele peso das suas costas de uma vez e diz assim: você não precisa mais viver desse jeito. Eu falei esse monte de coisa, tem um versículo que está aqui na nossa tribuna. Ele diz assim, olha o que Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus causou, veja que a mesma palavra que ele pregava gerava alívio em uma parte das pessoas, mas causava revolta em outras. E esse é Jesus. Porque quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade, ela não quer ser unanimidade. A verdade, ela não quer ser aceita. A verdade, ela não quer corroboração, ela não quer que ninguém concorde com ela. A verdade só quer ser verdade. A verdade existe, aceite você ou não, quer queira, quer não queira. A verdade, ela pode nem ser manifestada, mas uma vez manifestada, ela não abre mão de ser quem ela é, e esse é Jesus. Então, quando ele começa a falar a verdade, existem aqueles que vão se relacionar com a verdade. E quem que vai se relacionar com a verdade? Aquele que primeiramente tem a verdade dentro de si. E quando ele encontra com essa verdade do lado de fora, é como que se houvesse uma fusão, é como que se a semente encontrasse a terra, é como que se o dia amanhecesse sobre a terra, uma coisa com a outra se torna uma.
existe uma identificação. E a palavra do Senhor também traz uma outra referência que diz: as trevas não brilham na luz. Ou seja, quando a luz chega, as trevas têm que sair, elas não podem coexistir. Então, igreja, quando a verdade chega, a mentira ela tem que ir embora, porque se ela não for embora, ela será desfeita. Glória a Deus. Então, quando o dia amanhece, quem é do dia se alegra, mas quem é da noite se esconde. Na natureza nós temos animais que são do dia e animais que são. Você vê coruja de dia? Você vê gato do mato? Aqui não tem, né? Mas vamos ver. Você vê morcego de dia? O que a gente vê de dia? Passarinho. Nos primeiros raios, às vezes está de madrugada, o que a gente ouve? Passarinho. Ele está ansioso. O dia mal amanhece, o que o galo faz? Ele canta. Porque são criaturas do... Chegou minha vez. Agora eu vou, sob a luz do sol, eu vou fazer o que eu vim na terra para fazer. E os da noite vão se esconder nas sombras. Porque quando a escuridão chegar, eles vão se manifestar. E assim somos nós. Quando nós recebemos a palavra do Senhor, existem aqueles que já têm a verdade dentro de si. E quem são aqueles que têm a verdade dentro de si? Eu vou fazer o que é certo. E alguém vai perguntar por quê? E você vai responder: não sei, mas eu tenho muita vontade de fazer o que é certo. Mas você não vai ganhar nada fazendo o que é certo, mas não precisa, porque a sensação de estar fazendo certo já me basta, não preciso ganhar nada além disso. Quem aqui ouve o que eu estou dizendo? Essas pessoas são caras, porque elas não podem ser compradas pelo dinheiro, pelo ouro, pela prata. A alegria delas está em fazer o que precisa ser feito. Você já reparou que tem gente que é barato? O que é uma pessoa barata? Essa pessoa tem uma posição. Você pede para ela mudar a posição dela. Ela fala: não mudo. Aí você fala assim: olha, tem tanto aqui. Na primeira oferta, o que ela faz? Opa, dá para melhorar esse valor? E quando, igreja, nós começamos a observar as pessoas à nossa volta, a gente comete um erro que eu creio que Jesus quer nos mostrar nessa noite, para que nós paramos de cometer esse erro. Sabe qual é? Quando a gente encontra algo que é bom para a gente, automaticamente a gente quer dividir. A gente quer pegar aquilo que a gente achou e dividir com o maior número de pessoas possível, sim ou não? Só que alguns de nós vai encontrar, está encontrando Jesus. E Ele manda que eu diga para a sua igreja nessa noite: Ele é tão bom que nem todo mundo está pronto para receber. Quando você perceber alguém que é barato e Deus te fez caro, não tente convencer as pessoas a mudar. Porque existem mudanças e transformações que são feitas em nós de uma forma tão profunda, que essas mudanças e transformações são realizadas de dentro para fora. Elas só podem ser feitas por quem? Por Jesus. Você não consegue convencer alguém a ter valor. Glória a Deus. Você não consegue chamar alguém para conversar e dizer: olha, você precisa mudar a sua conduta, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Porque o Senhor está te mostrando a desonestidade, a falta de valor de alguém. Ele está te mostrando não para você ir lá e tentar mudar essa pessoa, é para que você se afaste. No livro dos Provérbios está escrito assim: se você tentar ajudar alguém que é violento, você vai ter que fazer isso de novo. Porque a pessoa que é violenta, ela acha que ela está certa. E se ela acha que ela está certa, todo mundo que discordar dela está o quê? Mas não
E aí você vai lá discordar dela para convencer ela a mudar. O que ela acha? O que ela tem certeza que você está? Que você está errado. Irmão, tem gente que às vezes você vai conversar, a pessoa você não pode falar não para ela. Só que depois de um tempo que a gente está vivendo, a gente descobre que tudo é não, sim ou não. Porque o sim é óbvio. Perceba algo, estou pregando a palavra do Senhor nessa noite. Se você falar não para tudo na tua vida muda, ela melhora. Sabe por quê? Porque se você falar não para tudo, aí de repente você disse não para uma proposta, você voltou para casa, pensou melhor, no outro dia você percebeu, você falou, não, aquela proposta era boa para mim. Aí você volta e fala para a pessoa, olha, ontem eu disse não, mas eu pensei melhor, hoje é sim. E aí a pessoa vira para você e fala, olha, a proposta era para ontem, hoje não vale mais. É normal a gente ficar triste, mas sabe o que isso significa? Se não é sim o tempo todo, é porque é não. Você não precisa se arrepender. Quantos ouviram? Porque quando é sim, e você falou não hoje, mas amanhã você voltar com sim, o sim vai estar te esperando. Quem que ouviu o que eu preguei? Eu creio que o Senhor está falando com o coração de alguém aqui nessa noite. Porque às vezes a gente fala sim, querendo falar não. Para não magoar, para não machucar, para não ofender, para não incomodar. Só que cada sim que você fala querendo falar não, você se entristece. Você joga fora um tempo que era para ser gasto com você, com alguém. Alguém te usa para trabalhar nos propósitos dela ao invés de trabalhar nos seus. Quem aqui está ouvindo o que eu preguei? Se o teu coração falar não e você falar sim, é muito mais fácil você ter dado a resposta errada. Glória a Deus. Agora, se o teu coração fala não e você fala não, e alguém querer parar de andar com você por causa de um não que você falou, é porque essa pessoa não é para andar com você. Quem que está ouvindo essa palavra? Glória a Deus. Irmão, quem não aceita o nosso não, experimenta negar o não de alguém que não aceita o não. Meu Deus, quem é que está ouvindo o que eu estou pregando? Porque a gente aceita. Às vezes a gente leva uma proposta para alguém, a gente quer ajudar alguém, a gente precisa da ajuda de alguém, e a pessoa fala, olha, não, às vezes dá uma desculpa, às vezes não é não dá desculpa nenhuma. O que a gente faz? Glória a Deus, falou não, é porque não dá. E a gente segue a nossa vida. Sim ou não, igreja? Por mais que às vezes incomoda, a gente volta para casa e fala, poxa, se eu tivesse falado não, e a pessoa ficasse chateada, eu ia ficar chateado, então eu não vou ficar chateado porque a pessoa me falou. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando? Glória a Deus. Então perceba que Jesus Cristo, Ele é a verdade. E a verdade muitas vezes é não. Quem é que ouviu o que eu preguei? Às vezes a verdade, sabe o que é a verdade, igreja? Eu não sei. A gente quer ter resposta para tudo o tempo todo. Sabe como a verdade se manifesta às vezes? Em silêncio. Meu Deus. Porque é só a gente observar como o Senhor Jesus Cristo responde às nossas orações. Ele vai falar sim, Ele vai falar não, ou às vezes Ele não vai falar nada. E as três coisas, se saírem da boca de Deus, são o quê? Verdade. Muitas vezes o Senhor quer que você se cale. Mesmo que você esteja sendo incitado em falar. Olha, a gente quer uma posição sua. A gente quer que você isso. A gente quer que você aquilo. E lá no seu coração, você está dizendo, Jesus, o que eu tenho que fazer agora? Qual é a verdade?
Porque quando a gente busca Jesus, a gente está buscando o quê? A verdade. Como que o Senhor Jesus lidaria com essa situação? Como que Jesus agiria diante disso que eu estou tendo que lidar? E aí a gente busca essa resposta. Qual é a resposta que a gente tem? Silêncio. Então o que a gente tem que fazer? Não responder. Irmão, mas se eu não responder vai gerar uma guerra. Se eu não responder isso, se eu não responder aquilo. Igreja, a gente lê um texto junto aqui. Jesus estava preocupado com o que os fariseus estavam pensando a respeito dele. E quem que eram os fariseus? A elite. O povo, a parcela das pessoas da onde vinham o quê? As respostas. Esse mundo já elegeu os seus líderes, os seus intelectuais, os seus poderosos, mas a verdade é que, observando a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho, a verdade está escondida entre todos os setores da face da terra. Jesus escondeu a verdade entre os romanos. Vocês não lembram do centurião de Cafarnaum? Cafarnaum é onde, igreja? Israel, sim ou não? Jesus estava andando com os discípulos, daqui a pouco veio um centurião. O que significa a palavra centurião? Capitão de 100. Um capitão romano. Ele chega para Jesus e fala: Jesus, eu sei que tu és poderoso. Manda uma palavra. Tem um servo meu que está doente lá na minha casa. Jesus, irmão, ele abordou Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus. Jesus falou: não, eu vou na sua casa agora. Fala para mim em qual outro momento dos 4 evangelhos que Jesus se dispôs a ir na casa de alguém. A gente vai ver o Jairo. Jairo recebe Jesus em casa, mas porque Jairo pede para Jesus ir na casa dele. E Jesus vai. Mas Jesus disse: eu vou lá na sua casa. Foi só com o centurião. E o centurião era o que? Igreja? Romano. E aí o centurião olha para Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa, mas se o Senhor mandar uma palavra aqui, eu sei que o meu servo vai ficar curado lá. Jesus vira para os discípulos e fala assim: olha, nem em Israel eu vi uma fé do tamanho da fé desse homem. Vai, porque a tua fé fez acontecer. Foi assim ou não foi? E o centurião era o quê? Ele era romano? Glória a Deus. Ele era romano. Ele não era judeu, ele não era fariseu, ele não era nada. Ele era romano. Jesus Cristo está lá com os discípulos. Daqui a pouco vem uma mulher, passa pelos discípulos, chega em Jesus e fala: a minha filha está miseravelmente endemoniada lá na minha casa. Eu preciso que o Senhor liberte ela. O que Jesus fala para ela? Mulher, não é lícito dar o pão dos filhos das crianças aos cães. O que ela fala? Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus. E o que a palavra diz que essa mulher era? Cananeia. Ela não era judia. E ele diz: mulher, grande da tua fé, a tua fé te salvou. Porque ela buscou a verdade. E só busca, não se engane, só busca a verdade quem primeiro tem a verdade dentro de si. Meu Deus. Nós vamos encontrar a verdade entre os romanos, entre os cananeus. Os cananeus são um povo amaldiçoado desde do Gênesis. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, é para tirar e matar os cananeus da terra. Mas aquela mulher encontrou fé. E entre os judeus, Jesus não ressuscitou Lázaro? Lázaro era o quê? Judeu. Ele não cura o cego de nascença? Bartimeu? O que Bartimeu era? Judeu. Ele não cura a sogra de Pedro? O que a sogra de Pedro era?
Então veja que a verdade do Senhor Jesus pode estar em qualquer lugar. Ela não foi sequestrada por uma facção. Ela pode estar em qualquer lugar. Inclusive entre os ricos. Os evangelhos falam sobre José de Arimateia, que era um homem rico e influente junto ao Senado. Ele tinha interlocução e ele usou o poder dele até para pegar o corpo de Jesus e poder sepultar numa tumba nova, para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías. Isso só foi possível porque José de Arimateia disputou. Está escrito que ele foi reclamar o corpo de Jesus diante de Pilatos, porque ele tinha poder, influência, e ele era um homem rico. O que o Senhor Jesus vai usar para fazer uma obra através da sua vida é aquilo que você tem nas suas mãos. Porque quando a gente aprende uma habilidade, quando a gente constrói a nossa personalidade, nós podemos não prestar atenção, mas nós estamos trilhando um caminho que nos levará até Jesus. Quantos aqui ouviram o que eu preguei? Isso está ilustrado na palavra que nós temos agora há pouco. Porque nós temos esse cenário, nós temos os judeus olhando para Jesus com as pessoas pobres, nós temos os fariseus que não creem que Jesus é Jesus, e Jesus tem pouco tempo para fazer a obra que ele veio fazer. Então, veja que às vezes as pessoas que têm maldade ao nosso respeito, elas vão fazer algumas coisas que a gente fica meio sem ter como reagir. Mas esse texto que nós lemos juntos aqui vai nos posicionar na presença do Senhor. E nós vamos ter condições, nós vamos obter aquilo que Jesus veio para fazer, que é nos dar a opção de entrar na presença do Senhor Jesus, de sair da presença do Senhor Jesus, de permanecer na presença do Senhor Jesus, ou de permanecer fora da presença dele. Veja que em algum momento o poder de decisão, o poder de escolha vai ser seu. Mas o Senhor é tão bom que Ele vai te dar o contexto. Ele vai te mostrar o porquê que as coisas acontecem ou deixam de acontecer. Quando eu digo que as pessoas que não gostam da gente, elas têm algum motivo para não gostar. Elas tomam algumas atitudes que nos deixam meio de calças curtas, por assim dizer. Muitas vezes é uma oportunidade da gente entender o que o Senhor quer de nós. Porque nós queremos muitas coisas e nós queremos aquilo que nós precisamos. Mas na verdade o nosso espírito anseia por aquilo que está em Deus. E só vai encontrar com a vontade do Senhor Jesus todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Mas se eu não sei identificar quem é Jesus, como que eu vou me encontrar com a vontade dele? No livro de Isaías está escrito que ele não tinha parecer e nem formosura. O que isso significa, igreja? Não dava para identificar Jesus pela aparência. Se você olhasse Jesus no meio de uma multidão, ele se misturaria na multidão. Então eu vou encontrar Jesus pela sua personalidade. Isaías fala sobre a personalidade de Jesus. Fala que ele não levantava a voz. Fala que ele tinha um temperamento calmo. Meu Deus. Um fariseu vai até Jesus e convida Jesus para ir comer na casa dele. E eu disse fariseu. Jesus já sabia que não tinha um fariseu que ia com a cara dele. Como que nós reagimos quando um inimigo nosso vem até nós? Ainda mais oferecendo alguma coisa. A gente reage bem? Você já sabe que existe alguém na terra que não gosta de você. Não vai com a tua cara. Às vezes você não sabe por quê, mas você já sabe que a pessoa não gosta de você. Como que você reage quando essa pessoa vem até você e ainda te oferece alguma coisa? Você reage bem? Igreja, não é natural. Eu entendo nessa palavra que muitas vezes nós vamos ter que agir e reagir na contramão do que é natural que nós façamos. Ou seja, nós vamos agir ou ter que agir contra a nossa vontade. Aquele homem se chama Simão, e ele diz: Senhor, aceita o
convite de vir almoçar aqui na minha casa? Jesus olha para Simão e fala: tá bom, onde que é a sua casa? Vamos lá. Todo mundo que estava em volta de Jesus não entendeu nada. Jesus sempre era cercado por uma multidão. Ele tinha os seus discípulos. Aqueles homens olharam para Jesus e falaram: aquele é um fariseu. Ele não gosta de Jesus. Ele quer que Jesus morra. Como que Jesus está aceitando o convite desse homem? E ainda mais, se Jesus vai, a gente vai atrás de Jesus aonde ele vai. Então, se Jesus vai, a gente vai ter que ir também. Você já parou para pensar que as pessoas que não gostam de você, as pessoas que sempre têm inveja de você, as pessoas que já te fizeram algum mal algum dia, Jesus também quer dar para elas a chance que Ele te deu de se converter? Quem é que ouviu isso? A chance que um dia você teve de ouvir a verdade. Conhecereis a verdade vos. Ele que também quer dar para o teu inimigo. E você já parou para pensar que às vezes a única porta de salvação, a única chance que o teu inimigo vai ter é você? Quem é que ouviu o que eu preguei? Qual que era a única chance de salvação dos fariseus naqueles dias? Pode falar em mais alto. Mais uma vez. Bem alto mais uma vez. Mas eles não gostavam de Jesus. Mas e daí? Jesus era a única chance, a única porta. Não entendeu ainda? Alguém não vai com a tua cara, alguém não gosta de você. Por quê? Porque ouviu falar mal de você, porque aconteceu alguma coisa. Mas por algum motivo que a terra girou, que o dia amanheceu, que o vento soprou, você é a única chance de alguém conhecer, de alguém ter chance, de alguém vir. Como virão se não há quem pregue? E como ouvirão se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Meu Deus! Porque se eu gostar de quem gosta de mim, se eu amar quem me ama, se eu bem tratar quem me trata bem, cadê o desafio? Cadê o evangelho? Cadê a pregação? Cadê o sacrifício? Então, quando Simão vai convidar Jesus para almoçar, ele não quer convidar Jesus para almoçar, ele quer observar Jesus, ele quer pegar Jesus de alguma falha, ele quer envergonhar Jesus, ele quer humilhar Jesus. E o que Jesus faz? Ele vai. Porque às vezes a gente tem que abraçar o desafio. Às vezes a gente tem que ir para o meio daquele grupo que a gente não sabe nada do que eles estão falando. Às vezes a gente tem que sentar em mesa em que a gente é o menor daquela mesa, porque existe uma chance do nome do Senhor ser exaltado na minha e na sua vida. E se não acontecer nada, se a gente simplesmente for humilhado, louvado seja o nome do Senhor. Que diminua eu, mas que o nome do Senhor cresça. Que eu desapareça para que Ele apareça. Não importa se me humilharem, não importa se fizerem pouco de mim, eu não vou mentir, eu não vou desfazer, eu não vou maldizer, e não vou fazer nada que eu não tenha que fazer, e que louvado seja o nome do Senhor. Mas vão rir de mim, o nome do Senhor vai se envergonhar através da minha vida? Não vai, porque eu não vou revidar. Maldito aquele por quem vem o escândalo, então escândalo eu não vou fazer. Mas vão desfazer de mim, vão fazer pouco, deixa fazer. Às vezes a nossa vitória está em se calar, está em nos humilhar, não diante do homem nem da mulher, mas debaixo da potente mão de Deus. Igreja, se eu estou fazendo o certo, o que precisa ser feito, eu só preciso ter uma convicção: Jesus está vendo. E se Jesus está vendo, o que Ele vai fazer? Ele vai recompensar. Sabe por quê? Deixa eu te contar um segredo aqui essa noite. Jesus
não deve nada para ninguém. Igreja, um negócio triste é alguém dever qualquer coisa para você. Você já teve essa sensação? De alguém ter dívida com você? Na minha vida eu tive a oportunidade de alguns anos de ser barbeiro. E na minha folga da barbearia eu atendi em casa. E eu tinha uns clientes que esperavam terminar de cortar o cabelo deles para fazer o quê? Posso pagar depois? Mas eu já tinha cortado. Se ele me fala antes, eu ia falar não. Mas ele tirou a minha opção, a minha escolha de não fazer, porque eu já tinha feito o corte. Como que eu vou falar, não, vou colar o cabelo na sua cabeça agora? Você não precisa mais me pagar. Você já teve essa sensação? Aí você não tem a opção, você fala, tá bom, filho do Deus vivo. Vai lá. Ah, mas amanhã, sem falta, o Pix cai. Aí, irmão, a gente que é ser humano, a gente que vem da terra, quando você acorda, no meu caso, quando eu me esperei, só acordava de manhã, qual que era a minha primeira ação? Olhar se tinha caído o comprovante. Antes de escovar o dente, lavar o rosto, eu ia ver se ele me pagou. Dava a hora do almoço, o que eu conferia? Está chegando a noite, mas até 11h59 está no prazo. Deu meia-noite e 1, nada. Como que a gente fica igreja? Aquele isso, aquele aquilo outro, não é possível. Me enganou, passou a perna em mim, eu trabalhei, não recebi. A gente é assim, não? Eu não vou dizer que é a pior, porque tem coisa ruim para passar nessa terra, mas uma das piores sensações é alguém dever alguma coisa para você. E você já reparou? Igreja, eu não quero ofender ninguém aqui, viu? Graças a Deus, ninguém aqui nunca ficou me devendo nada, em nome de Jesus. Então, se você é um tipo de pessoa que é caloteiro, se converta. Pare de pedir fiado. É feio. Eu estou pregando. No provérbio está escrito assim: olha, não peça nada a ninguém emprestado. E quando alguém te pedir, você empresta e não cobra de volta. Solta. Se alguém no provérbio está escrito isso. Se alguém te pedir alguma coisa emprestada, ao invés de emprestar, você doa. Está lá no provérbio. O que eu entendo na Bíblia? Que eu não seja aquele que pede, que eu seja aquele que entrega. Glória a Deus. Então, quando essa sensação de alguém dever algo para a gente, ela mata a alma. Se é um amigo seu, você não consegue mais ser amigo dessa pessoa. Esse negócio de dever estraga a amizade. E você já reparou que a pessoa que pede fiado, ela nunca pede uma vez só? Igreja, eu tenho certeza que eu não estou humilhando ninguém aqui, porque ninguém nunca me pediu nada. Graças a Deus. Então eu posso falar assim, com o coração livre. Mas você já reparou, já aconteceu com vocês? O bendito, ele te pede fiado, ele atrasa para pagar e ele pede de novo. Enquanto você não corta ele não para. Já reparou nisso, sim ou não? Ninguém está livre de precisar. Mas você já reparou que quando a pessoa ela está por necessidade, ela vem morrendo de vergonha, ela te paga antes do prazo e ela nunca mais pede? Alguém que já passou por isso? Eu estou pregando porque assim, como eu já trabalhei prestando serviço, já aconteceu comigo, mas nem todo mundo já passou por isso. Estou dividindo aqui com vocês uma experiência. Nós vivemos nessa terra sob uma coisa chamada promessa. Repita comigo, promessa. O que é uma promessa? É algo que a gente ainda não recebeu, mas alguém falou que a gente vai. Tem gente que tem essa sensação de dívida
com o próprio Deus. Deus me prometeu e não cumpriu. Deus falou que ia ser assim e não aconteceu. Jesus falou e não cumpriu. Deixa eu aliviar o teu coração aqui nessa noite em nome de Jesus. Deixa eu liberar uma palavra do céu para você aqui agora. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse peso de achar que Jesus te deve algo, se você quiser, ele vai sair das suas costas hoje. Sabe por quê? Eu vou liberar uma palavra agora. Jesus não deve nada para ninguém. E se ele te deu uma promessa, não tem como. Porque ele não é filho do homem para... Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se saiu da boca de Jesus para a tua vida, de um jeito ou de outro, antes que acabe o tempo, vai se cumprir na tua vida. Vai acontecer em nome de Jesus. Então se livra dessa sensação. Porque quando Jesus nos dá a promessa, não é porque a gente merece. Ele nos dá a promessa por causa dele, porque a gente creu nele. A nossa fé está nele. E é por isso que vai acontecer. Aquele homem chama Jesus na intenção de fazer mal para Jesus. Só que em Jesus não existe mal. Então quando Jesus vai lá para o meio daquelas pessoas que querem colocá-lo à prova, ele não teme, porque não tem como a santidade de Jesus ser mais fraca do que a maldade daquelas pessoas. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? É por isso que quando Jesus envia os 70 para expulsar demônio, para curar, para ir para todas as cidades, aqueles homens eles vão para cidades que Jesus ainda ia. Então eles foram preparar um caminho para quando Jesus chegasse, as pessoas já soubessem quem Jesus era. E que Jesus fala para aqueles homens quando ele vai enviar? Ele reúne eles, ele fala assim para eles: eu estou enviando vocês como cordeiros que estão sendo enviados no meio de lobos. Aleluia. Sabe por que Jesus fala isso para aqueles homens? Porque ele diz: ainda que vocês sejam como ovelhas entre os lobos, a minha palavra sobre vocês não permitirá que mal algum toque vocês. Ainda que vocês sejam mais fracos do que aqueles a quem vocês estejam sendo enviados, o meu poder está com vocês. Aqueles homens estavam preocupados. Os fariseus odeiam Jesus, mas eles não entenderam que Jesus amava os fariseus. E o amor de Jesus pelos fariseus era maior do que o ódio dos fariseus contra Jesus. Então não tinha como dar errado. Você precisa ouvir e escutar o que eu vou falar para você nessa noite. Aquilo que Jesus colocou no seu coração, para que Ele faça através de você, não tem como dar errado. Ainda que seja uma mulher com mais de 90 anos de idade, que não tem mais do que 1,5 metro de altura, se Jesus falou que essa mulher vai liderar um exército contra carros de ferro, contra cavaleiros, e a vitória vai ser dela, irmão, não tem como dar errado. Deus vai fazer alguma coisa, mas Deus vai dar vitória para ela. Estou falando de Débora e Baraque contra o grande exército de Cícera. Se Deus falou que um menino vai assumir um trono onde já tem um rei, que não tem nada de errado com esse rei, Deus vai fazer alguma coisa, mas esse menino vai sentar no trono. Então se o Senhor falou que Ele vai te abrir uma porta, se o Senhor te falou que Ele vai fazer algo na tua família, se o Senhor te falou sobre cura, sobre libertação, sobre restauração, não tem como dar errado, porque o amor de Jesus não vai perder para a peste, não vai perder para a tribulação, não vai perder para a vingança do mundo, não vai perder para Satanás, não vai perder para o vício, não vai perder para a morte e não vai perder para o tempo. Ele vai fazer acontecer.
não pareça que vai acontecer. E eu te digo mais: se o Senhor Jesus te falou algo que parece que não vai acontecer, por si só, essa é a confirmação que é a palavra de Jesus sobre a tua vida. Porque, igreja, Ele escolheu os vasos de barro ao invés de escolher os vasos de mármore. Ele escolheu o deserto e os vales ao invés de escolher as cidades. Ele escolheu as coisas loucas dessa terra para confundir as sábias. Ele escolheu os pobres para confundir os ricos. Ele escolheu aqueles que não são para prevalecer sobre aqueles que são. Essa é a marca do Senhor Jesus. Então Jesus vai almoçar na casa de Simão. E quando ele chega na casa de Simão, está todo mundo olhando para Jesus. Quem veio com Jesus, os fariseus, está todo mundo olhando para Jesus. E é nessa hora, quando todo mundo estiver de olho em nós, que a nossa fé vai se manifestar. Nós vemos juntos que uma mulher invadiu a casa, se prostrou nos pés do Senhor Jesus, começou a chorar, as lágrimas dela molharam os pés de Jesus, ela secou os pés de Jesus com os cabelos, e ela vinha trazendo nas mãos um vaso de alabastro, que é um tipo de mármore, com um perfume muito caro, muito cheiroso, puro nardo. E ela, depois de ter secado os pés de Jesus, ela ungiu os pés de Jesus. Simão, que já estava pronto para acusar, diz a palavra que ele disse consigo. Alguém que diz consigo diz em pensamento, sim ou não? Ele não falou nada para ninguém. Deixa eu contar algo para você. Jesus sabe as palavras que não saíram da tua boca quando isso aqui ouve. Eu não sei, o diabo não sabe, os demônios não sabem, os anjos não sabem, mas Jesus sabe aquilo que você não falou. Glória a Deus. Jesus olhou aquela situação e falou: se ele fosse profeta, ele saberia que a mulher que está tocando nos pés dele é uma pecadora. Então ele não deixaria ela tocar nos pés dele. Às vezes a gente olha para uma situação e a gente entende exatamente o que está acontecendo, a gente só não sabe o porquê. E Simão, ele tinha noção do que estava acontecendo, mas ele não tinha percebido o porquê estava acontecendo. Porque quando ele pensa, se esse homem fosse profeta, ele está pensando certo, porque Jesus não é profeta. Jesus é aquele que usa os profetas. Quem é que ouve que eu preguei? A palavra do Senhor diz que ele está acima dos profetas, acima dos anjos, à direita de Deus. Ele é Deus, meu Deus. Aquele homem estava tendo a total noção, porque ele não está diante de um profeta, ele está diante do Senhor dos profetas. E aí ele diz, ele saberia que ela é uma pecadora. Errou de novo, ele sabe que é uma pecadora. Glória a Deus. E aí Simão diz: Senhor, eu tenho algo a dizer. Jesus diz: diga. Quem é que está ouvindo o que eu estou pregando? Eu vou falar isso e vou encerrar. Tem alguém aqui que está pensando em dizer algo para Jesus? Ele vai deixar você falar, mas saiba que ele já sabe o que você vai falar. Jesus diz assim: Simão, quem vai falar sou eu. Eu entrei aqui, ninguém lavou meus pés, nem secou, nem ungiu. Eu cresci ouvindo isso. Diz que naquela época era normal você receber alguém na sua casa e lavar os pés da pessoa, porque era deserto, o pé da pessoa sujava de areia, as pessoas usavam sandália. Ele falou: eu entrei aqui e ninguém fez o mínimo. Você já recebeu na sua casa alguém que você não gosta? Não responda. O que você fez? Ofereceu um café, sim ou não? Igualzinho você faz com alguém que você gosta, sim ou não?
Esse era o café daquela época. Se alguém chegasse na sua casa, você oferecia, você pegava uma bacia com água, né, lavava os pés da pessoa, você secava com a toalha. Ninguém fez isso, porque Jesus estava sendo recebido por pessoas que não gostavam. Essa mulher lavou meu pé, secou e ungiu. Ela fez o que, igreja, por Jesus? Ela fez bem feito, mas ela fez o mínimo bem feito. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar esse versículo pela última vez nessa noite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe o que Jesus quer que você faça? O mínimo bem feito vai ser o suficiente para Ele te abençoar mais do que aqueles que poderiam estar fazendo muito melhor, mas não estão fazendo. Quem aqui recebe essa oportunidade que está vindo desde o trono da graça para a tua vida? Tem gente que não está fazendo nem o mínimo, mas essas pessoas estão abrindo uma chance, estão abrindo uma oportunidade para que você, pequenino e pequenina do Senhor, vá lá e faça o que todos poderiam fazer, mas não estão fazendo. Faça bem feito, porque a vitória já é sua, em nome de Jesus. Quem recebe? Igreja, ela fez o mínimo, mas ela fez bem feito. Ela pegou o dinheiro que ela tinha, comprou o melhor perfume e foi lá fazer o quê? O mínimo, o que ninguém tinha feito. Porque, igreja, tinha os fariseus que não gostavam de Jesus, de um lado, mas do outro quem que estava? Pedro, Tiago, João, Judas, todo mundo que dizia que amava, eu amo, eu gosto. Você está fazendo alguma coisa por aquilo que você diz que sente? Porque aqueles que estavam com Jesus chegaram na casa de Simão e olharam e falaram: opa, não estão recebendo Jesus direito. Eu vou lá e vou fazer a minha parte. Quem é que está ouvindo o que eu estou pregando? Mas ninguém fez, porque estava de olho na vida do outro. Olha lá, aqueles fariseus nem receberam Jesus direito, nem lavaram o pé dele, nem ungiram o pé dele, e você está fazendo isso. O pé de Jesus está lá, sujo de areia. Quem é que vai se levantar e vai fazer o que precisa ser feito? Quem é que está ouvindo o que eu estou pregando? Aleluia, Jesus. Porque, olha o que Jesus disse: se vocês não clamarem, Jesus disse isso, essas pedras abrirão a sua boca e vão fazer o quê? Clamar. Tem coisa que Deus está te mostrando para que você faça. E aí você olha e fala: mas quem tinha que fazer era fulano, quem tinha que fazer era Beltrano. Ei, se você está olhando, se você está vendo, é porque Deus te deu olho para ver, é porque Ele está te mostrando. Vai lá e faz, porque a honra que era para cair na cabeça de fulano, a honra que era para chegar na vida do ciclano, vai chegar na tua vida. Quem é que está ouvindo? Glória a Deus. Tem gente abrindo mão da honra que Deus está dando. Sabe por quê? Quando eu recebo Jesus na minha casa, não importa se eu sou Zaqueu o publicano, não importa se eu sou Simão o fariseu, não importa se eu sou Lázaro amigo de Jesus. Se eu estou recebendo Jesus na minha casa, eu estou recebendo o Rei dos Reis, eu estou recebendo o Senhor dos Senhores, eu estou recebendo o leão da tribo de Judá. E se eu honrar Ele, Ele vai me honrar. Agora, se eu receber Ele na minha casa e não honrar Ele, e alguém honrar, a honra que era para vir para mim, vai para quem honra Ele. Quem está ouvindo isso? Glória a Deus. Quem sabe você não é nem Simão, quem sabe você não é nem um dos discípulos, quem sabe você não é nem aquela mulher a que a Bíblia vai chamar de pecador. Quem sabe você é só mais um que está ali, olhando a situação, vendo o que está acontecendo, quem vai jogar a primeira pedra, quem vai xingar primeiro, e daqui a pouco você vai perceber: opa, eu acho que eu posso também tirar aquela poeira do pé de Jesus. Quem é que está ouvindo o que eu estou pregando? Eu acho que eu posso ali pegar um balde d'água, porque ninguém se ligou. Meu Deus, o Senhor está colocando a porta
porta da oportunidade diante de alguém aqui nessa noite. E vai ser você, pequenino do Senhor, esteja atento nos próximos dias, diz o Senhor dos Exércitos. A porta rejeitada pelos grandes, pelos sábios, por aqueles que acham que sabem alguma coisa, Deus está colocando ela diante de você. Não fique olhando quem está fazendo, quem está deixando de fazer. Vá lá e faça aquilo que Deus está te mostrando, colocando no teu coração. Vai lá e fala a palavra que Ele já colocou na tua boca. Pega esse balde, pega essa toalha, pega esse perfume, pega o que você tiver. Repita isso comigo, aquilo que eu preciso, o Senhor já colocou na minha mão. E eu vou fazer. Glória a Deus, diga eu vou fazer. Aleluia, diga de novo eu. Em nome de Jesus, eu vou fazer. Jesus disse assim: Simão, um homem devia 100, o outro devia 200. E aí o cobrador da dívida perdoa a dívida dos dois. Quem é que vai amar mais o que perdoa a dívida? Simão disse: suponho que aquele que devia mais. Jesus disse: vocês dizem que essa mulher é pecadora, mas está aqui alguém que vai perdoar o pecado dela. E em verdade vos digo que quem em mais é perdoado ama mais, mas você que pouco pecou ama menos. Quem aqui ouviu essa frase? Porque o fariseu achava-se o que, igreja? Santo. E alguém aqui está dizendo: eu não sou digno que Jesus entre na minha casa, eu não sou digno que Ele olhe para mim, então eu pelo menos vou beijar os pés dele. Glória a Deus, aleluia. Porque talvez isso eu mereça. E Ele está dizendo: perdoados são os seus pecados. Aquilo que estava causando peso, tristeza e angústia, Ele está tirando hoje das suas costas. Aleluia. Às vezes a única coisa que a gente precisa para conseguir se levantar é que alguém tire o peso que está em cima da gente. Porque alguém que nos derrubou ainda colocou um saco de cimento em cima da gente, só para garantir que a gente não levante. Mas está aqui nessa noite aquele que vai tomar a atitude que precisa ser feita para que nós consigamos nos levantar e retomar as nossas vidas. Quem recebe? Agradeço a oportunidade, as palmas para Jesus.